E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei aqui vocês top 10 aliens mais fortes fisicamente em Ben 10. E fala galera, que é o Vini, estamos aqui de volta para mais um Top 10 aqui no canal do Daniel. Muito obrigado aí pelo convite para estar aqui de novo. E é claro que hoje a gente está aqui falando dos aliens mais fortes fisicamente. Bom, se você não me conhece, eu sou o Vini do canal Viniverso. O link vai estar aí para vocês clicarem e darem lá uma olhada, né? Tem bastante conteúdo de Ben 10 lá, bem legal, então se possível, caso você não conheça, dá uma passada lá que ajuda bastante, ok? Muito obrigado, então bora lá! Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! A boa e velha força física. O Ben 10 tem um enorme arsenal de aliens, e muitos deles são incrivelmente fortes e têm a força, né, como poder principal. Já outros, eles têm outros poderes principais, mas mesmo assim, eles conseguem uma força para lá de espetacular. Então hoje veremos top aliens mais fortes fisicamente em Ben 10. Em décimo lugar, Frankenstrike. Um dos aliens elétricos parrudões, Frankenstrike possui força aprimorada e muitos podem questionar esse lugar no top. Por exemplo, no vídeo dos aliens elétricos mais poderosos, o Shock Squash estava acima dele. Então por que ele está nesse top de força física e o Shock Squash não? Obviamente porque no top dos aliens elétricos, a análise é baseada no totalitário do poder dos aliens, enquanto neste top aqui é apenas na força física. Por exemplo, o Shock Squash no totalitário demonstra ser melhor que o Frankenstrike, pois o Shock Squash tem telecinese elétrica, também pode usar seus poderes elétricos para aumentar seus ataques físicos. O Shock Squash também possui uma resistência muito grande e suficiente para ser jogado por um gigante malvado e resistir, como revelado pela OV Brief. O Shock Squash pode se proteger temporariamente contra a radiação cósmica, ou seja, no totalitário, Shock Squash se dá melhor. Mas aqui a gente vai analisar a força física e nisso o Frankenstrike supera, basta vermos os seus feitos. Bem, como visto em A Cor do Macaco, Frankenstrike arrancou o braço de um robô Tekadon com apenas um soco. Ele também é forte o suficiente para carregar um Aplexiano sobre os ombros, e o Victor foi capaz de levantar um tanque do exército sobre sua cabeça sem esforço algum. Vale lembrar que os feitos do Victor sim podem ser contados para o Frankenstrike, no sentido dele também poder fazer. A única coisa que não é o fato do Victor ser hiper inteligente. Isso é porque o Victor não é algo natural da espécie, logo Frankenstrike não ganha hiperinteligência, mas mesmo assim ele possui um poderio físico demasiado. O Ben já disse: o Frankenstrike não é bom pra correr, é bom pra bater. Tipo bater pra valer em aliens toscos. Embora ele realmente seja bom pra bater, só a ponto de curiosidade, e isso dele não ser bom pra correr é controverso, já que Frankenstrike é rápido bastante pra acompanhar a velocidade do Aplexiano, pois o Trovoada do Wave 3 demonstrou tal feito. Ainda assim, é nítido o fato de que a força é o ponto forte do Frankenstrike, junto, é claro, de sua eletricidade. Em nono lugar, Diamante. Uns podem vir querendo discutir, falando que o Diamante não merecia lugar nesse top, né? Caso alguém fale isso, apenas eu vou encarnar o Derek aqui e vou dizer: assiste a série! Cara, o Diamante, por ter mais aparições, ele demonstrou muitos mais feitos de força do que o Shock Squad e o Frankenstrike, por exemplo. Feitos esses que não são pouca coisa, cara, eles são feitos incríveis. Então sim, o Diamante está em nono lugar no top. Ele é dono de habilidades físicas desumanas, o suficiente para facilmente dominar o Vilgax, que estava com o poder de 10 heróis de 10 mundos em uma briga cara a cara. Ele é muito forte, galera, por causa que um cara perguntou ao Matt Wayne, né, como que o Diamante ele estava acostumado a, de boa, né, arrastando a gaiola com o Greco Flint. O cara até disse assim que o Ben ele deixa esse trabalho para aliens como Enormossauro ou Quatro Braços. Aí o Matt Wayne foi e falou assim: possivelmente, mas o Diamante é mais do que forte o suficiente para o trabalho, então por que não? Pode manter o Vermônico de boca aberta e também é forte o suficiente para quebrar os seus próprios cristais. Aos 10 anos de idade, no episódio Ben 10 contra o D Negativos parte 1, o Diamante ele conseguiu na base da força parar o elevador que estava caindo, mesmo com o elevador sendo muito pesado, já que tinha nele o Vomax, a Gwen, o Cooper e o próprio Diamante, né, dentro dele, ele estava tudo desmoronando, mas mesmo assim ele conseguiu segurar. E ainda com 10 anos,
no episódio Luta de Revanche, mesmo ferido, ele foi forte o suficiente para lançar uma hélice no Kevin Owens, que o jogou para longe. Também vale lembrar que o diamante cromatizado, ele levitou aquelas 3 vigas de cristais enormes. E para isso é necessário uma força gigantesca, né? Por causa que para fazer isso, não só precisa se igualar à aceleração da gravidade da Terra, ele também precisa superá-la. Por causa que os cristais não ficaram parados o tempo todo. Eles sobem e se movem. Em 8º lugar temos o Armato. O bicho é uma presa que pode subjugar seu próprio predador. Ele consegue causar dor em um galileano. Se é impressionante o Frankenstrike com um soco quebrar um braço do Robotecadon, é ainda mais impressionante o Armato sendo capaz de destruir 10 robôs da dimensão 12 em uma facilidade imensa, deixando o Nemesis no chinelo. Ele pode levantar o Mucilator e se defender contra o Trombipulor. Toda a biologia humanoide robotizada do Armato é muito eficaz para demolições. Ele consegue fazer fissuras e terremotos com extrema maestria e facilidade, pois é desenvoltado para isso. Segundo o Duncan Roleal, o Armato pode causar um terremoto de magnitude 10, dependendo de onde ele tenta, como linhas de falha em placas tectônicas e até mesmo destruir um castelo inteiro. E bem, isso daria um estrago enorme. Mas vale lembrar que mesmo ele sendo muito forte, essa força é precisa e conveniente por conta dos poderes de escavação, terremoto e demolição dele. Vale lembrar que não é porque um alien não demonstra feitos de demolição desse mesmo jeito que ele vai ser mais fraco. Não, isso não tem nada a ver. O Armato tem uma biologia propensa a essas coisas e é por isso que ele tem maestria nisso. Obviamente a super força ajuda, mas isso assim, não é porque o 4 braços nunca demonstrou ou nunca foi confirmado poder fazer um terremoto de magnitude 10 que o Armato seja mais forte. Não pensem essas abobrinhas. Obviamente tem outros feitos físicos que são levados em consideração, mas é bom explicar essas paradas aqui e deixar claro pra ninguém sair pensando besteira. Bem, Armato realmente é bem forte fisicamente e fica nesse lugar do top. Em 7º lugar, Arraia-Jato. E se eu te dissesse que se o nome do Arraia-Jato fosse Arraia-Força, ainda assim faria sentido? Você acreditaria? Eu não sei porque mais tem gente que odeia o Arraia-Jato, sério. Um alien incrível pra lá de poderoso, não sei porque tem gente que odeia ele. Ele tem disparo de neurochoque, super velocidade relativística. E também ele possui uma força enorme. Por causa que o Ben Supremo, ele usou da sua força aprimorada e provocou o suficiente para parar uma nave espacial no ar. Cara, tu sabe o que é você, com a força, parar uma nave em movimento? Isso é um feito de força muito incrível. Aí vem aqueles chatos dizer, não sei o que, mas isso não conta, por causa que foi um feito do Ben Supremo e tudo mais, não pode contar por causa que ele não vira o alien, apenas ganhou o poder. Cara, não tem nada a ver, a gente pode contar sim, não tem nenhum problema nisso. Porque embora ele realmente apenas ganhe os poderes dos aliens, ainda pode ser contado por causa que ele ganha os poderes dos aliens sem nenhum aprimoramento. Tipo, não é que tem o Ben 10.000 do clássico, né, que ele usava nanotecnologia para se aprimorar. O Ben Supremo, ele não usa isso, né? Ele ganha o poder, mas o poder é do próprio alien, entendeu? Não provém de uma força externa, tá ligado? Para comprovar mais isso, o Arraia-Jato é forte, a força dele se estende aos pés, que eles são bem preensíveis, né? Por causa que no episódio Imitação Barata, ele foi capaz de carregar um Vaxassauriano no ar com os pés sem cansar ou pesar. Cara, o maluco é brabo. Em 6º lugar, Fogo Fato. Ele tem força aprimorada, sendo capaz de empurrar uma matriz do clima soberano usando alavancagem, transformando seus pés em raízes que se aprofundam no chão. Mas obviamente fixar-se no chão serviu apenas para isso, para ele não perder o equilíbrio. Logo, o feito de força continua sendo devidamente dele, e Fogo Fato sim pode derrubar uma torre soberana. Vale lembrar que o Fogo Fato é um caso interessante, já que ele pode moldar sua densidade. Logo quando ele aparece, ele faz isso. O braço do Kevin afunda nele e aí ele bate no Kevin metalizado usando as mãos para gerar dor nele. E olha que nem foi um socão. Foi só uma mãozada e o Kevin tava metalizado e mesmo assim sentiu. E aí, com apenas um chute, o Fogo Fato o manda pra longe. Da mesma forma, ele foi capaz de se puxar pra fora e resistir à força gravitacional de um portal de nulificador. E até mesmo se defender contra Vilgax com seus punhos nus. Embora o Arraia-Jato possa segurar uma nave, todos os efeitos do Fogo Fato demonstram ser superiores. E já que todos são situações críticas e também que precisam de uma força colossal e extraordinária. Fogo Fato é com total certeza um dos aliens com um poderio físico mais impressionante e pelo que aparenta ele fica ainda mais forte na forma desabrochada. Em 5º lugar, Cromático. Diamante apareceu, achou que o seu guardião não ia? O
cromático ele possui força aprimorada, permitindo que ele domine oponentes mais fortes, como o Cash aprimorado por Tekadon, com as próprias mãos no episódio A Manopla. Ora bolas, por que raios o cromático está em quinto? Simples. O nosso querido Dwayne McDuff confirma que ele é fisicamente mais forte que os metanosianos. Significa que todos esses feitos absurdos de força física que o Fogo Fato fez, o cromático poderia simplesmente fazer sem problemas e ainda melhor, já que ele é fisicamente mais forte. Em quarto lugar está o Ratch. Ele possui força e agilidade aprimoradas, permitindo-lhe saltar grandes distâncias e levantar objetos mais pesados do que ele. Isso é mostrado por como ele foi capaz de desmembrar facilmente o tanque paramilitar dos Cavaleiros Eternos através de força bruta e jogar as peças ainda extremamente grandes com uma mão e depois com as duas para o corpo do tanque com o mínimo de esforço. A força do Ratch também lhe dá uma vantagem em combate, permitindo que ele abra caminho através de muitos oponentes e esmague defesas difíceis. Ratch também tem uma força de mordida muito forte, pois ele foi capaz de quebrar facilmente a lâmina do 77 com seus dentes afiados. E o que mais impressiona em Ratch é que mesmo que ele não seja um dos alienígenas mais inteligentes do bem, Ratch pode realizar movimentos de luta com execução especializada, como visto quando ele usou movimentos de luta livre para derrotar o Manny e um robô Tekadon, e somado com seu poderio físico é muito bom. A ponto de curiosidade, Eugene Sun confirma que Ratch inventou os movimentos sozinho ou aprendeu com alguém. Mas há algo ainda mais impressionante, ele é muito forte fisicamente e a força mesclada ao conhecimento de luta faz ele ser capaz de dominar tetramentes femininos, já que ele dominou a Luma em 2 ocasiões. Isso é fantástico porque o Ratch é fisicamente mais fraco que Tetramantos, como confirmado por Duncan Roleal, e mesmo assim uma luta envolve muita coisa, e essas ocasiões nos mostraram isso. No geral, é como bem diz, o Ratch é parrudão. Podem ser parrudões, mas eu tenho o meu próprio parrudão. Em terceiro lugar, 4 braços e Enormossauro. Exatamente, vocês não escutaram errado. Os dois estão no mesmo lugar no top. Mas por que, você me pergunta? Bem, eles não têm o mesmo nível de força exatamente, mas eles são bem equiparados. É confirmado pelo Dwayne que o 4 braços é fisicamente mais forte do que os Vaxassaurianos. Todavia, quando os Vaxassaurianos crescem, eles ficam fisicamente mais fortes que os Tetramans, entendeu? O Dwayne ele também afirma que os Tetramans e Vaxassaurianos são mais fortes que os Crystal Sapiens. O Enormossauro ele possui uma força incrível, sendo capaz de levantar e lançar coisas pesadas ou leves, tanto faz, a uma altitude elevada, né? Mesmo em órbita próxima à Terra. E uma vez que ele ficou com raiva, lá no episódio do Mapa do Infinito, ele levantou uma casa como se não fosse nada. A habilidade mais proeminente do 4 braços é a sua força aprimorada, sendo capaz de levantar várias vezes seu próprio peso e perfurar vários materiais resistentes com facilidade. Quanto mais velho o 4 braços cresce, mais forte ele se torna. Aos 16 anos, o 4 braços tornou-se forte o suficiente a ponto de ser capaz de dominar a Luma Ventos Vermelhos, né, que é a princesa de Coros, apesar das mulheres Tetramans serem biologicamente mais fortes do que os machos. Quem quiser todo esse assunto com mais detalhes, clique no izinho que eu fiz um vídeo muito da hora com sabedoria, que foi uma análise exclusiva de quem é mais forte entre o 4 braços e o Enormossauro, beleza? Com todas as respostas para essas perguntas, mas obviamente eles merecem estar nesse top aqui, né, galera? E em segundo lugar temos o Atômico. Esse cara gosta de segundo lugar, não é? Já não basta ser o segundo alien mais poderoso, Atômico sim é o segundo alien fisicamente mais forte de todo Ben 10. Com apenas um soco, ele subjugou e venceu o Enormossauro Supremo, um Vaxassauriano evoluído em 1 milhão de anos teóricos no pior cenário possível, cujo é exponencialmente mais forte que a forma normal, o suficiente para levantar o gigante em tempo recorde. O Atômico venceu com um soco. Atômico é tão forte que foi capaz de chutar um objeto quase além da atmosfera de um planeta. Não tem como não. Olha só, antes de irmos para o primeiríssimo lugar, vale fazer uma menção honrosa, né, a áreas que eles não estão nesse top aqui e são bem fortes. Mas nós organizamos os FAs aqui e o bem bolado foi esse top 10 aqui com a mais pura análise. Exatamente, Daniel. Os aliens cujos não apareceram nesse top 10 são sim muito fortes fisicamente. Mas esses que escolhemos eram os mais fortes, e como é um top 10, não há espaço para todo mundo, não é mesmo? Gostaria aqui de citar alguns aliens e certos feitos, então vamos lá. Fantasmático no Totalitário é muito poderoso, tanto que tá lá no top 10 de aliens mais poderosos. E bem,
Mesmo sendo um fantasma, ele é bem forte, conseguindo parar um ônibus com os tentáculos. Também podemos citar o Macaco-Aranha, que é forte o suficiente para levantar um poste e jogar o Kevin Supremo para longe. O Eco-Eco, com apenas um clone, saiu na base do chute de um porta-malas de um carro e com 9 clones consegue carregar uma nave. O Besta é forte o suficiente para abrir um carro e segurar o Lagartoide. Temos o Chama, que foi capaz de levantar uma parte quebrada de uma casa, arrancar e prender a porta de um carro e impedir que o sino de madeira rolasse, que se dizia pesar mais de 3.000 libras. O Friagem, que é forte o suficiente para segurar um carro e partir vigas de metal. O Espantoide, que segundo o Derek é forte o suficiente para levantar um carro. O NRG, pois ele pode carregar o Liam, tirar o Vaxaran de seu traje, segurar a cabeça de Sander e Swamps e lutar para a par com um monstro de lixo. Tem o Bullfrog, que é o alien conhecido por ser a cara do ápice da espécie, e bem, graças ao ápice físico de Bullfrog, o torna mais forte do que um incursiano médio. Ele foi capaz de carregar Bilgax no ar sem nenhuma dificuldade, além de possuir uma língua longa, pegajosa e preensil, que ele pode usar como linha de luta ou para acertar um alvo distante. Também é muito forte, pois pode esmagar caixas e sua resistência à tração é alta o suficiente para salvá-lo de uma queda da Torre Billions. E tem uns que surpreendem alguns, como o Diabrete, que tem muita força para seu tamanho, sendo capaz de quebrar ao meio um freio de carro de metal e algumas bases de metal que mesmo a Rumplexiana não poderia quebrar. Embora isso também possa ter a ver com uma técnica de como quebrar, e o Diabrete é especialista em destruir, mas obviamente o bichinho é bem forte. O Tadajira, que possui força aprimorada, pois ele foi capaz de segurar um robô gigante com as mãos nuas enquanto girava, atacar um prédio derrubando uma porta e socar uma gaivota mutante. Acelerado, que é confirmado por Matt Wayne ser mais forte fisicamente que os Kinaceleranos e pôde correr sem problemas carregando o Kevin e Gwen. Além de que, se formos contar o fato força igual massa vezes aceleração, ele pode ser ainda mais forte. Também não podemos esquecer o Glutão Turvo, que demonstrou poder comer o Alpha esferizado, que pesava toneladas. O que vemos aí com as afirmações do Vini é que Ben 10 tem muitos aliens que demonstram feitos incríveis fisicamente, vários se não a grande maioria. Até aliens como o Nanomech já provaram ser muito forte para o seu pequeno tamanho, mas o nível de força dele é só surpreendente para o tamanho dele. Eu vou citar aqui alguns que podiam ter aparecido no top, mas não tem como. O Shox 4, o famigerado pé grande elétrico nele é muito forte, como mostrado quando ele socou tanto o Lagartoide que o chão se desfez. Ou seja, a pressão, o dano, a massa e a força causada, tudo somado, né, fez essa demolição no local, fazendo com que eles caíssem no metrô e provando a incrível e monstruosa força que o Shox 4 possui. Ele por si só já tem uma grande estrutura, né, similar ao do Frankenstrike. Ele também pode empoderar os seus golpes eletricamente, e quando o VV Argos ele lançou um carro com apenas um soco focado com eletricidade, o carro foi redirecionado e destruído, mostrando um feito de força incrível. Em Loja 23, ele rapidamente pega um poste e usa para prender os bandidos sem esforço algum. Sem sombra de dúvidas, ele é bem forte. O outro a se falar é o nosso queridíssimo Chiquinho Gavião, o Cocorocoide, não Cocoroide, viu, Rian Samuel, que eu sei que você está assistindo esse vídeo. Enfim, no episódio Colecione Isso, ele estava jogando futebol e disparou um chute na bola com uma bala de canhão. Esse chute foi tão forte o suficiente para destruir todo o estabelecimento do Pac-Man, mostrando o nível de força que o Cocorocoide possui. Também é legal citar o Bigotoide, que com seu bigode ele pode levantar até um caminhão, galera, mostrando uma força incrível. E vale lembrar que se faz parte da biologia, é contado sim. Por exemplo, o Vini ele falou aí que o Fantasmático ele pode segurar o ônibus com os tentáculos, né? Esse feito seria contado no top aqui de força física. Embora ele não esteja no top, se tivesse, seria contado sim. Pois é uma capacidade biológica dele e que dá ele força física. O mesmo vale para os bigodes do Bigotoide. Também vamos citar aqui o Snerio, por causa que o Sneriozarro, com suas exímias bandagens, demonstra segurar o 4 Normossauro por um tempo. Que o 4 Normossauro é a fusão do 4 braços com o Normossauro, que possui as forças combinadas, é mais forte, tá ligado? O Blisswolf, que ele foi capaz de carregar a Gwen, a Kai e depois o Max e o Wes sem dificuldade, além de conter o Yanodushi. Também temos o Blox, que ele teve força aprimorada, capaz de socar o robô da dimensão 12 e desligá-lo também. Ele pode puxar pedras diretamente do chão, gerar uma onda de choque batendo os punhos no chão e carregar o Fistri. Até o Escarábulo já demonstrou ser muito forte por seu tamanho, né, por causa que ele segurou uma bola de plasma gigante. Todavia, galera, embora todos esses aliens que eu e o Vini falamos agora eles sejam bastante fortes, nós organizamos o top do melhor jeito possível de uma maneira justa, né? Então realmente eles ficaram de fora. Mas que embora sejam muito fortes, alguns podem
podem ter limitações nessa força e no geral eles não são mais fortes do que os que apareceram aqui no top, segundo os feitos e as análises e tudo mais. Mas vale a pena citá-los, né, para vocês entenderem o nível de força de cada um, também para perceber, né, que há vários membros, eu já falei vários. O fato é, vários aliens de Ben 10 demonstraram feitos de força física impressionantes. Até outros que a gente nem citou aqui, mas a gente não vai citar porque já citou muito alienígena, né, galera? E bem, esses que apareceram no top 10, mesmo eles estando no nível a qual bolamos e analisamos seus extraordinários em força física, os que ficaram de fora têm seu mérito, né? Por isso que vale a pena citá-los. Ó, e vale lembrar também que nesse top não tem Alien X. Não. Sai pra lá, Alien X. Por causa que ele é desbalanceado e injusto, né? Em qualquer qualificação de poder direto, por exemplo, no top mais poderoso é o totalitário, né? Então, obviamente, ele aparece lá em primeiro lugar. Mas aqui é sobre um poder direto específico, né? Que é força física. Então seria injusto colocar o Alien X. Por causa que ele pode fazer a maioria das coisas, então ele não tá no top. Beleza, galera. Dada a explicação, então vamos ao primeiríssimo lugar, Gigante. Óbvio, né, galera? Gigante em primeiríssimo lugar, ele é muito forte, sendo capaz de lançar alvos em órbitas de planetas com uma atmosfera tão espessa quanto a da Terra, como confirmado pelo Matt Wayne. Como mostrado quando ele jogou o Vilgax, que era do tamanho dele na época, na órbita de Primus. Pode até levantar objetos maiores e mais pesados do que ele, pois ele conseguiu levantar o Hyperspace Jump Gate. Que o Hyperspace Jump Gate, ele era um dispositivo gigante que pode teletransportar matéria de um lugar para o outro. Ele era todo feito de uma liga de carbono, de neutrônio, né? Ou seja, muitíssimo resistente e muitíssimo pesado, né? Esse portal ele não pode ser nem danificado, nem arranhado. O ataque simultâneo do glutão turvo, dos seus aliados lá. E mesmo assim, o gigante ele estava prestes a rasgar o Hyperspace Jump Gate do chão. Só que aí ele foi ativado e não tem como, mas quase que ele conseguiu. Galera, não tem como. O gigante, ele é uma espécie ultra rara, né? Os Tocustors, eles protegem a orla da galáxia, né? Os Tocustors, eles são seres cósmicos muitíssimo poderosos. E a ponto de ser confirmado que eles têm o poder de destruir um pequeno planeta. Obviamente, o poderio físico do gigante é extraordinário e incomensurável. Olha que a gente nem tá levando isso em consideração no top. Senão, aliens como XLR8 poderia estar aqui. Mas vale a pena citar, o gigante tem super velocidade, ele é 24 vezes mais rápido que a luz e com potencial relativístico ainda maior. E dado que força igual a massa vezes aceleração, o gigante pode ser exponencialmente mais forte ainda. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradecer aqui a participação do Vini, que agora vai ser assim, viu, galera? Vai ser um padrão aqui do meu canal. Sempre que tiver top 10, assim, em quesito aliens, ranqueando o poder de aliens, essas coisas, eu vou chamar o Vini para participar aqui, que vocês gostam muito, né, na nossa dupla, Dani e Vini, né? Então, é isso, galera. E esse foi o top. Deixe nos comentários o que você achou. Queria agradecer novamente aqui ao Daniel por permitir a minha participação, por ter convidado aí. Muito obrigado. E é claro, se você não conhece ainda meu canal, como eu disse anteriormente, dá uma passada lá, que eu garanto que você vai se divertir lá com os vídeos de Ben 10, beleza? Então, não esquece também de deixar o like aqui nesse vídeo, porque foi muito legal de gravar. Então, muito obrigado a todo mundo que tá aqui até agora. Tchau! Comenta aí se você concorda com o top e tudo mais. Deixa aí sua opinião, beleza? Que a gente quer ver. Então deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!